Para mim não tem sido muito bem um estudo, tem sido um desafio. Ter que ficar de olho nas redes sociais, no CMSP, é muita coisa para mim. Eram muitos alunos, nenhum deles tinha facilidade com isso. Deu muito problema com senha, a gente teve muita dificuldade. Não é a mesma coisa de vir para a escola e ter um professor te auxiliando, te passando todas as informações. Quando eles vêm aqui, eles falam, que saudade da escola, só que eles têm saudade do que era antes, né? Agora não vai ter a mesma interação, os alunos não vão poder ficar juntos no intervalo. Então acho que eles não têm interesse nisso, eles querem que volte normal, como era antes da pandemia. O Centro de Mídias, ele já era um projeto na nossa cabeça lá atrás e ele nasceu de uma forma muito acelerada por causa da pandemia. A gente encerrou as atividades presenciais nas escolas no dia 23 de março de 2020 e no dia 3 de abril a gente já estava operando com a transmissão de aulas online via o Centro de Mídias por aplicativo e 2 canais de TV digital aberta. Desde o começo, o Centro de Mídias, ele transmite aulas com interação, né? Então, o aluno pode interagir por chat, por vídeo, por enquete. Tem uma série de caminhos para ele poder participar ativamente dessas aulas. No começo, né, antes da pandemia existir, a ideia é que o Centro de Mídias fosse o que ele está se transformando agora. Um modelo que permitisse a gente operar de forma híbrida. A tecnologia permite que a gente expanda o tempo e o espaço de estudo do aluno. Então, por exemplo, ele faz 5h15 de aula na escola e aí ele pode ter mais tempo em outras atividades. Aí veio a pandemia e o Centro de Mídias teve que nascer e existir totalmente remoto. O aluno da casa dele, né, acompanhando as aulas, com as interações com os professores, sempre também por meio da tecnologia. O processo de engajamento dos alunos, dos professores, não foi do dia para a noite. Teve muito trabalho de comunicação, de formação. A pessoa achava muito difícil fazer o login, porque precisava, né, do número, do registro do aluno, que não é uma coisa que todo mundo sabe assim de cor. Os alunos falavam assim, nossa, tem tanta gente aqui nessa sala que, será que vão ver minha pergunta? Ou, será que eu sou anônimo aqui, eu posso falar o que eu quiser? Teve todo um trabalho também de preparar os alunos nessa cultura digital, que quando a gente diminuiu a sala para o aluno interagir com os alunos da turma dele, funcionou muito melhor. Eu estou aqui com algumas pessoas que são muito especiais que estão ajudando nesse projeto. Óbvio, estou com o Jonas e com a Luanda, que são professores nossos aqui do Centro de Mídias, uma professora de projeto de vida, um professor de matemática. É uma rede muito grande, são 3,5 milhões de alunos no estado de São Paulo. A gente ainda abriu a plataforma para os municípios que quisessem usar também, utilizarem. E a partir daí houve muito uma mudança de percepção, de um lado, porque a gente tinha que ouvir muito o usuário, né, falando de uma linguagem mais corporativa, mas ouvir muito quem estava consumindo aquilo que a gente estava apresentando, né, que era o professor, o estudante e tal. E mudar o nosso jeito de dar aula, né, mudar o jeito que a gente fazia com que os professores acompanhassem os estudantes, com que os estudantes entregassem atividades, e como as escolas iam monitorar também a aprendizagem desses alunos. O sindicato chegou a entrar, né, com um pedido de liminar na justiça para a gente não ter aulas mediadas por tecnologia, né, não ter o aplicativo do Centro de Mídias, não fazer nenhum tipo de atividade que não fosse atividade presencial nas escolas. Quando passou a ser virtual, o que acabou acontecendo? De novo, prevaleceu o poder econômico, que não poderia, porque o direito à educação ele tem que ser para todos, isso é constitucional, né? Os alunos não tinham computadores, né, tablets, ou um celular mais com capacidade de baixar dados. Então, o Centro de Mídias ele tem um problema que ele é considerado
é uma ferramenta, como você diz, poderia ser melhor, tá? Mas muito aquém para atender 3.700.000 alunos e mais, né, aí cerca de 192 mil, ou colocando os demais, 242 mil profissionais da educação. Nós estamos sofrendo a maior desigualdade educacional que esse país já teve por conta de não ter contemporizado, né, o contexto educacional com o desenvolvimento tecnológico. Foi isso. Durante a pandemia, a discussão sobre o acesso à internet para os estudantes da rede pública ressurgiu com ainda mais força. Afinal, o único caminho encontrado para as escolas foi o ensino remoto, no caso de São Paulo, pelo CMSP, o Centro de Mídias. Seu principal objetivo foi minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes. Trazendo alguns números, quando a gente fala de estudantes pobres no Brasil, o acesso à internet no domicílio é presente para 81% dos alunos do ensino médio e de 73% para o ensino fundamental. No entanto, para as classes D e E, 90% acessam a internet exclusivamente pelo celular. Então, uma parte das crianças mais pobres do Brasil, que parece ter mais barreiras para acompanhar as aulas online, vai ficar ainda mais defasada no aprendizado. E claro, a gente não pode esquecer que os professores e professoras também enfrentaram barreiras. Foi aquela assim, vocês vão dar aula de casa. Como? Porque para o ensino médio não foi tão complicado como foi para os pequenininhos. Eu estava fazendo videoaulas logo no primeiro mês das aulas remotas, logo com a suspensão, né, das aulas presenciais. E os vídeos eu postava no Classroom e no WhatsApp para minha turma de alunos. E até que a minha diretora me ligou e falou assim, olha, tem uma pessoa da Coped tentando assistir às suas aulas, que era já quando eles estavam procurando a equipe para formar os professores do Centro de Mídias. E nesse período, contei para eles, quando foi o processo seletivo, passei, falei, ó, gente, agora vocês vão me ver na telinha, foi... E as crianças colocavam muito assim, a gente tá feliz e triste, né? E um aluno até marcou bastante, eles falando assim, a gente não queria dividir você com todo mundo. Aí eu falei, que bonitinho, né? E eles começaram a achar legal a ideia, mas logicamente, quando eu saí do grupo, aí eles começavam a mandar foto, principalmente pelos alunos que assistiam pela TV. Eles mandavam foto da TV com eles, comigo, assim, assistindo a aula. Eles, eu tô aqui, tô com a Pro. Teve aluno meu que mandou foto beijando a televisão. Eu dava aula em Guarulhos, na periferia de Guarulhos, na região dos Pimentas. Dei aula na mesma escola durante 15 anos. Eu saí da escola, procurei a diretoria de ensino buscando novos desafios e eu me descobri novamente apaixonado pela aula, né? Porque é o desafio de falar com muito mais gente. É bacana trabalhar aqui no Centro de Mídias, porque a gente olha muito a aula um do outro. Então, eu estou olhando uma aula de história da professora Luiz e eu falei, nossa, puxa, eu não tinha pensado nesse assunto desta maneira. Então, aquilo que era invisível na sala de aula, porque a gente entra na sala de aula, fecha a porta, a gente com o nosso aluno. E às vezes a gente faz uma coisa tão legal, a gente quer que as pessoas vejam, e só quem vê naquele momento somos nós e os 30, 35 alunos que estão naquele momento. Da mesma maneira que o aplicativo não, de certa forma, tem dificuldade de atingir certos públicos, o livro também tem. Porque eu sou professor de língua portuguesa e eu sei a dificuldade que o livro também tem de chegar até o estudante. Eu, quando professor na sala de aula, era assim, eu levava alunos para a biblioteca, tinha alunos que iam sozinhos, eu via um livro novo com certos alunos todo dia, toda semana, e tinha alunos que não iam. Então, acredito que no aplicativo também tem muitos alunos que não foram até lá, mas o trabalho que está sendo feito pelos professores, diretores, dirigentes, supervisores, é algo que é digno de nota, sim. Dando aula, tá vendo? Esse espaço aqui
Na cozinha, a gente coloca o notebook, celular e todo o material junto. E esse é o notebook que você usa de vez em quando também? É esse, e tem o outro que eu te falei que o governo pagou, né, que tá ali dentro. É que a gente reveza na realidade, né? A gente fica revezando, porque são 3 pessoas. 3 pessoas para usar direto, a gente reveza. É muito mais difícil quando você é o dono do seu estudo. Você é o dono do que você tem que entender, entendeu? Todo mundo tem uma maneira diferente de aprender. Tem gente que aprende mais com texto, tem gente que aprende mais fazendo as coisas, pegando na mão e praticando. Eu não sei definir qual que é o jeito que eu aprendo, mas com certeza não é assistindo vídeos no YouTube ou com pessoas que eu nem conheço, que são os professores do CMSP. Eles ajudam muito, eles auxiliam, só que não é a mesma coisa de vir para a escola, ter o seu amigo ali ajudando, ou o professor indo na sua mesa e perguntando se você está entendendo. E a gente fala isso para os pais, e os pais ficam meio que... Mano, é só uma aula. Assista a aula e você entende, tudo bonitinho, mas é muito diferente você assistir uma aula sem poder ter um momento de distração, sem poder ter um momento que você quer falar e eles colocam um tempo lá para falar e tudo. E você quer falar às vezes e não tá no tempo para falar ainda. Então é muito controlador, entendeu? Algumas pessoas perguntavam no grupo, aí eu ia falando para elas quando os professores não respondiam. Aí eu sempre estava respondendo quem perguntava. Aí um dia meu pai falou que perguntou se eu podia fazer um vídeo para ajudar eles. Aí eu falei que sim. Aí eu fiz um vídeo entrando na sede e conseguindo o RA e a senha. Eu faço esses tutoriais para ajudar o pessoal que não tem muito, que não sabe muito sobre o CMSP. Antes eu achava que eu não estava aprendendo nada. Aí, agora, eu tô percebendo que eu realmente aprendi algumas coisas, que eu não tô tão atrasada assim. A gente ainda não conseguiu chegar nos alunos que mais precisam. Tem escola indígena, tem escola quilombola, as escolas indígenas pra gente é muito desafio, porque você tem ainda os normativos que é da FUNAI, que você tem que respeitar. Em qualquer situação, essas minorias, escola rural, quilombola e indígena, acaba sofrendo mais o impacto do que outras camadas. Então, eu diria que um desafio nosso é esse, que a grande angústia é que, com certeza, muitos alunos da zona rural não conseguiram acompanhar. A gente tem pela TV, mas por mais que a TV tenha cobertura, não necessariamente ela chega em todo lugar, a gente sabe disso. Tem uma certeza muito clara, a pandemia nos trouxe, que é um divisor de águas. A escola, o ambiente da escola, principalmente para aqueles que mais precisam, para aqueles que já são excluídos, ela é essencial, nada substitui. A construção da escola na aldeia é bem recente, né? Mas há uma necessidade hoje no contexto político de que o jovem da aldeia, para se formar, ter o conhecimento, porque nós investimos muito neles para que eles futuramente possam nos representar politicamente também, né? Então a importância hoje reconhecemos que temos que fortalecer a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso modo de viver na comunidade, mas ao mesmo tempo também temos essa necessidade de que os jovens possam se formar, ter o conhecimento e futuramente eles possam também nos depender na área técnica mesmo, assim, né? Na área jurídica, na área de enfermagem, na área ambiental. Como que foi o período da pandemia? A escola ficou fechada? Como foi isso? No início fechou. Acho que
ficou parado assim meio quase um ano mesmo, porque não podia mesmo ter contato com as crianças. Eu ia lá, eu ia na casa deles. Ainda vou, né? Ainda vou. Pego as atividades aqui, impresso mesmo e levo para eles fazer. Só que, como tem alguns pais que não estudaram, com isso a gente tem bastante dificuldade. As crianças tiveram muita dificuldade para estar aprendendo, né? Porque eles vinham aqui, aprendiam com a gente, né? Alguns pais ajudaram bastante seus filhos, mas tem alguns que não tiveram estudo, ficaram difícil para eles. Para eles, para nós também, né? Logo que a gente soube que iam fechar as escolas, a gente criou o grupo de WhatsApp, então a gente tem esse grupo até hoje, conversa. E depois a gente conseguiu, através do Google Meet, ter o contato. Então eles têm aulas semanais através do aplicativo Google Meet, né? Então eles logam aqui na escola, geralmente ou de casa quando eles estão com internet. Teve um dia, até eu me emocionei muito, eles estavam no acampamento em Brasília e eu tenho um combinado com eles. Se vocês estão na luta, vocês não vão levar falta. O que eles aprendem no acampamento em Brasília com os mais velhos, com outros povos indígenas, é algo que eu nunca vou poder oferecer para eles. Então, é um conhecimento, uma sabedoria enorme ali. E mesmo assim, eles entraram na minha aula. Lá em Brasília, mostraram o acampamento. Aí eu falava, às vezes o aluno com todo o recurso não entra, não está nem aí. E eles lá, sabendo que estavam dispensados, né, dessa aula por esse motivo, eles participaram da aula lá de Brasília. Durante a pandemia, para mim, ficou um pouco mais complicado, né? Por causa que eu gostaria de estar mesmo aprendendo na presencial, que para mim é mais importante do que virtual. De vez em quando na escola tem internet, de vez em quando não funciona, um pouco mais complicado também isso. E ficar vendo de casa, mas tipo, lá embaixo não pega muito a rede, um pouco complicado também. No início foi bom, né? Que, tipo, a pensei que ia durar pouco, essas coisas. Mas, tipo, depois foi ruim, né? Que é ruim estudar online, essas coisas. Mas é ruim que eu tô sem celular. Então, eu pegar celular da minha mãe, ela sai, essas coisas. Às vezes eu não participo das aulas por causa disso. Também eu acho ruim online porque, você não sabe, a professora explica. Só que se você não entender, fica meio ruim. Se for aqui, principalmente visualmente, é muito melhor, né? Porque ela vai estar ali do seu lado, vai explicar melhor, vai te ajudar se você não saber responder a pergunta, tudo e tal. Como os alunos moram todos aqui na aldeia e a escola é bem próxima, os professores conseguiu sempre estar em contato com eles, né? Então pra gente foi mais fácil lidar com isso, né? E as atividades também, né? Atividades aqui, você pode ver, a área é grande, então a gente trabalhou muito com plantio, com essa pandemia, né? Plantando banana, mandioca, o milho, palmito. Então, assim, pra gente, assim, na escola não afetou muito, porque afetou assim, né? Igual eu trabalho no 8º e 9º ano, então seria mais atividades não indígenas, né? Mas nisso, com o trabalho do Cristiano e da Fabiana, o que nós planejamos? De trabalhar o plantio, né, em área aberta. Então, assim, eu acho que a gente teve também uma aprendizagem disso, né, de estar fazendo atividades em campo. Nessas atividades em campo, os professores eles escolhiam muitas atividades ali para os alunos fazerem em casa, né? Então, a gente conseguiu misturar isso de cultura com agricultura, né? Artesanato. Então conseguimos fazer muitas coisas bacanas. Acho que o mais prejudicado foi o ensino médio, né? Porque os professores que dão aula para o ensino médio, eles são professores não indígenas, né?
Então eles não podiam frequentar a escola. Eu sou professor da área de humanas e também sou PROATEC, que é o professor de apoio tecnológico. A ideia da Secretaria de Educação era ter a figura de um professor para auxiliar a gestão, auxiliar a equipe, auxiliar alunos em tudo que envolve a tecnologia. Eu trabalho numa escola particular também, e eu não tenho absolutamente nenhum aluno que deixou de estudar por falta de acesso na particular. Nenhum. Todos têm acesso. Todos têm internet de banda larga, todos têm o 4G caso a banda larga caia. Aqui, nenhum dos meus alunos tem a banda larga, né? Nenhum tem o 4G. Muitos não têm um celular próprio. Então, eles vêm até a escola, usam o computador da vice-diretora para acessar o Meet. São dois mundos completamente opostos. A realidade da escola particular é que, por mais que a pandemia tenha trazido esses desafios, os alunos continuam presentes em sala de aula, continuam incluídos. Aqui, muitos alunos foram deixados de lado por não ter acesso à tecnologia. A escola indígena ela foi criada dentro da comunidade pelo próprio esforço das lideranças, foi por esse motivo mesmo, né? Ter uma escola diferenciada dentro da aldeia, né? Respeitando a sua cultura, os seus costumes, né? Mas que também pudesse oferecer toda a estrutura que o não indígena tem, né? E é por isso que a gente briga, a gente está debatendo para que o Estado ele ofereça essa estrutura, né, para os professores indígenas. Não é só criar uma escola, né, uma estrutura dentro de uma comunidade, trazer todas as demandas, né, das escolas regulares para dentro da aldeia, né, e para os professores indígenas não dar esse suporte, né, essa assistência, né, principalmente questão de formação, né, que não temos. Quero que os jovens, todos os jovens, seja indígena ou não, que continuem estudando, porque desse jeito eles vão poder se defender, vão estar sabendo do seu direito para estar lutando, estar continuando e sempre defendendo aquilo que eles acreditam. E o que a gente fala sempre nas nossas conversas que a gente tem todo domingo é que para eles não desistirem do que eles acreditam, do que eles querem, para estarem defendendo as nossas terras, os nossos direitos, daqueles que estão no poder do que eles querem. Eles querem que o povo seja ignorante, que não saiba de nada, porque assim eles não teriam opinião própria para se defender. Mesmo assim eu vou brincar. Vai não. Não vou brincar, pronto. Hoje vim falar qual lugar pertenço. Falo da minha origem, minha raiz. Luto pela terra que me faz feliz. Sim, nosso modo de viver é diferente. Para mim, isso é um presente. Poder gritar, bater no peito, soltar a voz, defendendo o meu povo e o nosso direito. Pare de fingir que não existimos. Paz é o que queremos. Ter de volta a terra que sempre vivemos. Já fizeram muito ela chorar, agora querem acabar com o que restou. Olha até onde sua ganância levou. Somos povos de lutas e guardiões dessa terra, pois ela é nossa vida, defendê-la é tudo que nos resta. Coamorewu, essa é a nossa terra. Esse é o poema que eu fiz.